Naquela noite, o barão fez algo que salvou a reputação dela para sempre. Mas desde então, ninguém nunca mais soube o que ele perdeu. E o mais estranho é que ele nunca falou sobre isso. O segredo que não podia ser dito. Ninguém percebeu exatamente quando o silêncio começou. Foi sutil, como se o ar tivesse mudado de peso. O salão ainda estava iluminado, as conversas ainda ecoavam entre risos contidos e taças erguidas, mas algo havia se quebrado, e em poucos segundos, todos já sabiam. Ela estava no centro, imóvel, com os olhos baixos e as mãos tremendo quase imperceptivelmente, como quem tenta segurar um mundo inteiro prestes a desmoronar. Então é verdade. A voz surgiu entre os convidados, cortando o ambiente como uma lâmina fria. Um sussurro que não deveria ser ouvido por todos. Mas foi. E bastou. Os olhares mudaram. O respeito virou dúvida. A admiração, suspeita. E em segundos, o nome dela, antes intocável, passou a ser repetido em murmúrios carregados de julgamento. Ninguém precisava de confirmação. O segredo já estava exposto. Ela tentou dizer algo. Abriu os lábios uma vez, depois outra, mas nenhuma palavra saiu, porque havia coisas que, quando reveladas, não podiam mais ser explicadas, apenas condenadas. Eu sempre desconfiei. Isso explica tudo. Como pôde esconder isso por tanto tempo? As vozes agora não eram mais discretas, e cada frase parecia empurrá-la um passo mais perto do colapso. Até que alguém riu, baixo, contido, cruel. E foi nesse exato momento que tudo poderia ter acabado. A reputação dela tinha a dignidade, o lugar que ocupava ali, tudo. Mas não acabou, porque entre todos que observavam, havia um que não desviava o olhar, o barão. Ele não falou imediatamente, não reagiu como os outros, apenas observou, como se já soubesse, como se aquele segredo não fosse novidade para ele, e então, quando o silêncio voltou a cair, pesado, quase insuportável, foi ele quem deu um passo à frente. Um único passo, mas suficiente para mudar tudo. Já chega. A voz dele não foi alta, mas ninguém ousou ignorar. Os olhares se voltaram, alguns em surpresa, outros em expectativa. E ela, pela primeira vez desde que tudo começou, levantou os olhos. Não havia esperança ali. Apenas um pedido silencioso para que aquilo terminasse, de qualquer forma. O barão a encarou por um breve instante, e naquele olhar havia algo que ninguém conseguiu entender. Não era piedade, não era dúvida, era decisão, fria, irrevogável. Se há algo a ser dito, continuou ele, então que seja dito corretamente. O salão prendeu a respiração, porque todos sabiam. Aquilo poderia piorar tudo. E ainda assim, ninguém ousou interromper. O barão deu mais um passo. Agora, ao lado dela. Perto o suficiente para que todos entendessem. E ao fazer isso, ele não apenas se colocou entre ela e o julgamento. Ele se colocou dentro dele. O que sabem não é toda a verdade. A frase caiu como um golpe. Confusão, inquietação, curiosidade. E pela primeira vez, os murmúrios cessaram, porque, de repente, não era mais apenas sobre ela, era sobre ele também, e ninguém, absolutamente ninguém naquele salão estava preparado para o que o barão estava prestes a fazer, nem mesmo ela, a verdade que ele não negou. O silêncio que se formou após a fala do barão não era mais o mesmo. Antes havia julgamento, agora havia dúvida, e dúvida, naquele salão, era ainda mais perigosa, porque ninguém sabia exatamente o que pensar, apenas que algo havia mudado. O barão permaneceu ao lado dela, imóvel, sólido, como se já tivesse aceitado muito antes daquele momento o peso do que estava prestes a carregar. Há coisas, disse ele com calma, que não dizem respeito a todos aqui. Um murmúrio percorreu o salão. Não de escândalo, mas de inquietação. Aquilo não era uma defesa, também não era uma negação, e ainda assim parecia encerrar qualquer tentativa de acusação. Então o senhor está confirmando?
Alguém ousou perguntar a voz firme, mas carregada de expectativa. Todos olharam para ele. Era a chance. Bastava uma palavra, e tudo poderia ser esclarecido. O barão não respondeu imediatamente. Seus olhos passaram lentamente pelo salão, encontrando rostos conhecidos, aliados, críticos, curiosos. Depois, por um breve instante, ele olhou para ela. E foi ali que algo mudou, porque naquele olhar havia um acordo silencioso, um limite que não seria ultrapassado. Estou dizendo, respondeu por fim, que nem tudo precisa ser explicado. A frase caiu como uma sentença. Não havia confirmação, mas também não havia recuo. E naquele tipo de sociedade, o silêncio de um homem como o barão dizia mais do que qualquer confissão. O efeito foi imediato. Os olhares voltaram a se cruzar. Agora, porém, não era mais apenas o nome dela sendo questionado. Era o dele também. Isso é inesperado, alguém murmurou. É conveniente, outro respondeu mais baixo. Ela ainda não havia se movido, mas sua respiração mudou, mais profunda, mais instável, porque, mesmo sem entender completamente, ela sabia. Ele estava fazendo algo, algo que não poderia ser desfeito. Não há mais nada a ser discutido, declarou o barão com firmeza, encerrando o assunto. E ao dizer isso, ele não apenas interrompeu o julgamento, ele o absorveu. Como se a partir daquele momento, qualquer dúvida que existisse, passasse a carregar também o nome dele. E talvez fosse exatamente isso que ele queria. Ou talvez fosse exatamente o que ele não podia evitar. O salão, aos poucos, começou a se recompor. As conversas voltaram, mais baixas, mais cuidadosas, mas diferentes, sempre diferentes, porque agora havia uma nova história sendo construída, e nela, o barão já não ocupava o mesmo lugar. Ela finalmente ergueu o olhar, confusa, abalada, e acima de tudo, consciente de que aquilo não era um simples gesto de proteção. Por quê? Sussurrou quase sem voz. Ele não respondeu. Apenas a observou por um instante. E naquele breve silêncio, havia algo que ninguém mais ali poderia compreender. Algo que não cabia em palavras, nem em explicações. Então, como se nada tivesse acontecido, ele se afastou. Um passo, depois outro, deixando para trás não apenas o centro do salão, mas tudo o que havia sido até então. E foi nesse momento que ela entendeu, não completamente, mas o suficiente. O que quer que ele tivesse feito, não era apenas por ela, era contra algo, contra alguém, ou contra um passado que ainda não havia sido revelado. E pela primeira vez naquela noite, o escândalo já não era a parte mais perigosa da história, o que ele nunca disse. A noite terminou, mas nada realmente havia acabado. O salão voltou ao normal, ou ao que fingia ser normal. Mas, para ele, o silêncio tinha outro peso, mais denso, mais definitivo. O barão deixou o evento antes que alguém tivesse coragem de detê-lo, sem despedidas, sem explicações, como se já soubesse que qualquer palavra naquele momento apenas pioraria o que não poderia mais ser corrigido. Do lado de fora, o ar parecia mais frio. Ou talvez fosse apenas a ausência de olhares. Ali, finalmente, não havia ninguém julgando, e ainda assim ele não parecia aliviado. Parou por um instante. As mãos atrás das costas, a postura impecável, como sempre. Mas os olhos, pela primeira vez, não sustentavam a mesma firmeza. Havia algo ali, algo que ele passou a vida inteira evitando demonstrar. Cansaço, não físico, mas o tipo de cansaço que vem de carregar decisões que não podem ser desfeitas. Dentro do salão ela ainda permanecia imóvel, como se o tempo tivesse parado exatamente no momento em que ele falou. As vozes ao redor já não importavam. Nada importava, exceto uma única pergunta, que não a deixava respirar. Por quê? Não fazia sentido. Ele não devia nada a ela, não daquela forma, não a ponto de aquilo, e ainda assim ele fez, sem hesitar, sem pedir nada em troca.
Ou talvez tivesse pedido algo que ela ainda não conseguia enxergar. Quando finalmente conseguiu se mover, o salão já não era o mesmo. Os olhares haviam mudado. Não havia mais acusação direta. Mas também não havia acolhimento. Era pior. Era distância. E ela entendeu naquele instante que havia sido poupada de uma queda, à custa de outra, e não era a dela. Do lado de fora, ele ainda não havia ido embora, não completamente, como se uma parte dele ainda estivesse presa ali, ou esperando. Ela o encontrou a poucos passos da entrada. A mesma postura, o mesmo silêncio, mas agora sem testemunhas. Por que fez aquilo? A voz saiu mais firme do que ela esperava, mas ainda carregava algo que ela não conseguiu esconder. Medo da resposta. Ele demorou a responder. Não por hesitação, mas como se estivesse escolhendo o que não dizer. Porque era necessário. Simples, direto, insuficiente. Necessário para quem? Dessa vez, ele a olhou. De verdade. E havia algo naquele olhar que a fez perder o equilíbrio por dentro. Não era arrependimento, também não era orgulho. Era algo mais difícil de suportar. Resignação. Há coisas que, uma vez reveladas, não podem ser recolhidas, disse ele com calma. Fui outras que jamais deveriam ter sido expostas. Ela sentiu o peso daquelas palavras, porque, de alguma forma, aquilo não era apenas sobre o que havia acontecido naquela noite. Era mais antigo, mais profundo. Então era verdade. A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. O silêncio dele foi a única resposta. E, estranhamente, foi suficiente. Mas não da forma que ela esperava, porque, naquele silêncio, havia proteção, não confirmação. O senhor não precisa fazer isso por mim. Ele quase sorriu. Quase. Mas não houve leveza naquele gesto. Não fiz por você. A resposta veio baixa. E ainda assim, carregada de um peso que ela não conseguiu compreender completamente. Então por quem? Dessa vez, ele não respondeu. E não foi porque não queria. Foi porque, se respondesse, tudo mudaria. Ele deu um passo para trás, a distância sendo restabelecida com precisão, como se aquele momento já tivesse ido longe demais. Volte para dentro, disse ele. Ainda há o que preservar. Que ela o observou, tentando encontrar ali alguma pista, alguma verdade, mas tudo o que encontrou foi silêncio. E pela segunda vez naquela noite, ele se afastou, sem olhar para trás, sem pedir que ela entendesse, sem permitir que ela se aproximasse do que realmente estava em jogo. E foi nesse instante que ela percebeu o que quer que ele tivesse perdido. Não era algo que pudesse ser recuperado, e talvez nunca tenha sido dele para começar. Ela sabia demais. A noite já havia terminado para quase todos, mas para ela, não. Os passos pelo corredor pareciam mais altos do que realmente eram, ou talvez fosse apenas o eco do que ainda não havia sido compreendido. O barão havia ido embora, sem explicações, sem promessas, sem deixar nada, além de perguntas. E ainda assim, havia algo que não se encaixava, algo que insistia em permanecer, como uma sensação incômoda de que aquilo ainda não havia acabado. Você realmente acredita nele? A voz surgiu atrás dela, suave, controlada, mas precisa. Ela parou, não por susto, mas porque, de alguma forma, aquela voz já parecia saber demais. Virou-se lentamente, e então a viu. A mulher não chamava atenção à primeira vista. Nada nela era exagerado, pelo contrário, havia uma elegância silenciosa, quase calculada, o tipo de presença que não precisa se impor para ser notada, e ainda assim, impossível de ignorar. Desculpe, respondeu, tentando manter a firmeza. A mulher se aproximou alguns passos, sem pressa, como alguém que não tem nada a provar, apenas a observar. O barão, continuou ela, tem o hábito de assumir coisas que não lhe pertencem. A frase não foi dita como acusação, nem como crítica, mas como quem afirma um fato já conhecido. E isso foi o que mais incomodou. Eu não sei do que está falando.
A resposta veio rápida, talvez rápida demais. A mulher inclinou levemente a cabeça, um gesto sutil, quase imperceptível, mas carregado de significado. Claro que não, disse ela. Ele foi cuidadoso o suficiente para garantir isso. Silêncio. Pesado. Incômodo. Ela sentiu algo mudar dentro de si. Não era medo. Ainda não. Mas era dúvida. E dúvida era o começo de algo muito pior. Quem é você? A pergunta saiu mais baixa dessa vez, mais cautelosa, porque no fundo ela já sabia que não gostaria da resposta. A mulher sorriu, não com os lábios, mas com os olhos. Alguém que já viu esse tipo de gesto antes. Um segundo de pausa. E então? E que sabe exatamente quanto ele custa. O ar pareceu desaparecer por um instante, porque de repente, aquilo não era mais sobre aquela noite. Era sobre algo anterior. Algo que já havia acontecido. Se veio até aqui para confundir ainda mais as coisas, conseguiu. A mulher deu mais um passo, agora próxima o suficiente para que sua voz não precisasse subir. Não vim confundir. Ela sustentou o olhar, firme, direto. Vim evitar que você acredite na versão errada. As palavras ficaram suspensas entre elas, como um aviso ou uma ameaça. Era difícil dizer. E qual seria a versão certa? A mulher demorou a responder, como se estivesse decidindo até onde ir. A versão em que ele não é o herói que você pensa. Silêncio, dessa vez mais profundo. Porque aquilo não era apenas uma provocação, era uma fissura, e pela primeira vez, algo dentro dela hesitou. Ele disse que não fez isso por mim. A mulher não pareceu surpresa. Pelo contrário, como se já esperasse por aquilo. Ele disse muitas coisas ao longo do tempo. Uma pausa, breve, precisa. E quase nenhuma delas era completa. O coração dela apertou. Não por acreditar, mas por perceber que talvez houvesse algo ali. Algo que ainda não havia sido revelado. O que você quer? A pergunta veio direta, sem espaço para jogos. A mulher a observou por alguns segundos. E então respondeu. Nada. E era exatamente isso que tornava tudo mais perigoso. Apenas achei que você deveria saber. Ela se inclinou levemente, a voz agora mais baixa, mais íntima, mais incisiva. Que o barão não foi o único que perdeu algo naquela noite. O impacto foi imediato. Porque aquela frase não abria apenas uma dúvida, ela abria um abismo. Antes que ela pudesse reagir, a mulher se afastou, com a mesma calma com que havia chegado, sem pressa, sem olhar para trás, deixando para trás não respostas, mas algo muito pior, uma nova verdade possível. E naquele instante, ela entendeu. O segredo revelado naquela noite talvez fosse apenas o início. Ele não ia dizer. Na manhã seguinte, tudo parecia igual, mas não estava. O sol atravessava as janelas altas como sempre, os criados seguiam suas rotinas e as conversas, discretas, já começavam a reconstruir a versão aceitável dos acontecimentos da noite anterior. Uma versão incompleta, e ela sabia, agora sabia. Havia algo sendo escondido, não apenas dela, de todos, e pela primeira vez desde o escândalo, ela não queria mais apenas esquecer, queria entender. O nome dele foi mencionado mais de uma vez ao longo da manhã, sempre com cuidado, sempre com aquela pausa sutil que dizia mais do que qualquer frase completa. O barão ainda não havia aparecido, e isso, por si só, já era um acontecimento, porque homens como ele não desapareciam. Eles se impunham, sempre, até mesmo no silêncio. Sair está no jardim, informou uma das criadas em voz baixa, como se aquilo fosse um segredo. Ela não respondeu, mas, segundos depois, já caminhava naquela direção, sem anunciar, sem pensar demais, porque se hesitasse, talvez nunca fosse. O jardim estava exatamente como deveria, organizado, impecável, intocado, como se nada tivesse acontecido. E ele estava lá, de pé, de costas, observando algo que não parecia realmente ver. A postura era a mesma, impecável, controlada, intocável. Mas agora,
Ela enxergava o que antes não via. Distância, não física, mas construída, como uma barreira que não se atravessa. Ela se aproximou, os passos firmes, mesmo com o coração em desordem. Preciso falar com o Senhor. Ele não se virou imediatamente, como se já soubesse que ela viria, como se estivesse esperando, mas não ansioso. Nunca ansioso. Não há nada a ser dito, respondeu ele, ainda sem olhá-la. A frase foi calma, mas definitiva. E aquilo a atingiu mais do que qualquer recusa direta. Ah, sim, silêncio. Ela deu mais um passo, agora próxima o suficiente para que ignorá-la já não fosse uma opção. O que aconteceu ontem não terminou ali. Ele finalmente se virou, e quando o fez, não havia traço algum de conflito em seu rosto, nenhuma hesitação, nenhuma culpa visível, apenas controle. Terminou exatamente onde deveria, frio, preciso, encerrado, como se estivesse falando de algo simples, algo irrelevante, mas não era. E os dois sabiam. Aquela mulher, disse ela sem rodeios, sabia coisas que eu não sei. Uma breve pausa, quase imperceptível, mas suficiente. Ela viu. Ele não reagiu como alguém surpreso. Reagiu como alguém que já esperava por isso. Então deveria evitar ouvi-la. A resposta veio rápida, cortante. Por quê? Dessa vez ele sustentou o olhar, e havia algo ali, algo diferente. Não emoção, mas decisão. Porque nem tudo que é dito é feito para ser compreendido. Ela respirou fundo, tentando manter o controle que ele parecia dominar tão bem. E o que é feito para ser compreendido? Silêncio. Ele não respondeu. E naquele silêncio havia mais verdade do que em qualquer palavra. O Senhor disse que não fez aquilo por mim. A frase saiu mais baixa, mais pessoal, mais perigosa, porque agora não era mais sobre o escândalo, era sobre ele. Ele não desviou o olhar, mas também não se aproximou. Disse, então por quem foi? E ali, pela primeira vez, houve uma fissura, pequena, quase invisível, mas real. Ele a observou por um segundo a mais do que o necessário, como se estivesse avaliando algo, ou decidindo o que ela ainda não podia saber. Há perguntas, disse ele por fim, que, uma vez respondidas, não permitem retorno. A resposta veio baixa, mas carregada. E há respostas, ela rebateu, que já estão mudando tudo, mesmo sem serem ditas. Silêncio, mais pesado agora, porque ela estava mais próxima, não fisicamente, mas da verdade. Se quer preservar o que ainda resta, continuou ele, pare de procurar, não foi um conselho, foi um aviso, e talvez uma última tentativa de protegê-la. Mas já era tarde, porque naquele momento ela entendeu algo que não podia mais ignorar. Ele não estava apenas escondendo a verdade. Ele estava impedindo que ela chegasse até ela. Eu não posso fazer isso. A resposta veio firme, sem hesitação. E pela primeira vez, algo mudou no olhar dele. Não o suficiente para quebrar o controle, mas o suficiente para revelar que aquilo teria consequências. Ele deu um passo para trás, restabelecendo a distância, como sempre fazia. Então esteja preparada para o que vai encontrar, sem ameaça, sem elevação de voz, mas com um peso que não deixava dúvidas. Ela estava entrando em algo que não poderia desfazer, e ele não iria impedi-la, mas também não iria ajudá-la. Ele se virou novamente, encerrando a conversa da mesma forma que encerrava tudo, sem explicações, sem concessões, sem permitir que alguém se aproximasse do que realmente importava. E dessa vez, ela não tentou detê-lo, porque já não era mais sobre fazê-lo falar, era sobre descobrir, apesar dele. E em algum lugar dentro dela, algo mudou. A dúvida deu lugar à decisão, e a decisão ao perigo, porque agora ela não queria mais respostas, ela precisava delas. O que ele tentou esconder? O jardim já não parecia o mesmo, não porque tivesse mudado, mas porque ela havia. Agora,
Cada detalhe carregava uma pergunta. Cada silêncio, um indício. O lugar que antes transmitia ordem e tranquilidade passava a esconder algo que não queria ser encontrado. E ainda assim, estava ali, esperando. Ela caminhou devagar, sem destino claro, apenas seguindo aquela sensação incômoda de que havia algo fora do lugar, algo pequeno demais para ser notado por qualquer outro, mas impossível de ignorar agora. O vento leve atravessava os caminhos de pedra, movendo as folhas com suavidade. E foi então que ela viu, quase imperceptível, entre as raízes de um arbusto antigo, parcialmente encoberto pela terra, havia um brilho discreto, não chamativo, mas persistente. Ela se aproximou, abaixou-se lentamente e, ao afastar a camada fina de terra com os dedos, sentiu o coração acelerar sem saber exatamente por quê. O anel estava frio, pesado, antigo. Não havia pedras, nenhum ornamento chamativo. Apenas um metal escurecido pelo tempo e um símbolo. Ela o virou entre os dedos, observando com atenção. Era delicado, mas não simples. 2 ramos finos entrelaçados de forma quase imperceptível, como se tivessem crescido juntos e sido interrompidos antes de se completarem. Não era um desenho comum, não era decorativo, era específico, intencional, e por algum motivo, ao olhar para aquele símbolo, ela sentiu algo estranho, não reconhecimento, mas proximidade, como se estivesse diante de algo que já fazia parte da história, mesmo que ainda não soubesse como. Ela apertou o anel entre os dedos, e foi então que percebeu. Aquilo não estava perdido. Estava escondido, enterrado o suficiente para não ser encontrado por acaso, mas não o bastante para desaparecer, como se alguém tivesse tentado se livrar dele e falhado, ou desistido. Eu disse para não procurar. A voz veio atrás dela, baixa, controlada. Mas agora, carregada de algo diferente, ela não se assustou, não completamente, porque de alguma forma já esperava por ele. Virou-se devagar. O barão estava ali, a poucos passos, observando não o anel, mas ela. Então o senhor sabia que eu encontraria. Ele não respondeu, mas também não negou. O silêncio, mais uma vez, dizia o suficiente. Ela se levantou, o anel ainda em sua mão. Isso é seu? A pergunta ficou suspensa no ar. Simples, direta, perigosa. O olhar dele desceu lentamente até o objeto, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, houve algo que ele não conseguiu esconder completamente. Não foi surpresa, foi pior. Reconhecimento, rápido, controlado, mas real. E isso bastou. Não deveria estar com isso. A resposta veio baixa, sem confirmação, sem explicação, mas carregada de um peso que transformava aquela pequena peça em algo muito maior. O que significa? Silêncio, mais uma vez. Mas agora, diferente, mais denso, mais próximo de romper. Ela deu um passo à frente. Esse símbolo não é comum. Ele sustentou o olhar, frio, fechado, como se cada palavra que ela dizia se aproximasse demais de algo que ele vinha protegendo há muito tempo. Algumas coisas, disse ele com firmeza, perdem o sentido quando são trazidas de volta. A resposta não ajudava, mas também não afastava. Pelo contrário, aproximava. Então, por que não destruiu? Dessa vez, ele não respondeu imediatamente, e esse foi o maior erro que ele poderia cometer, porque o silêncio dele, agora, confirmava mais do que negava. Porque não conseguiu, disse ela, antes que ele pudesse falar. E pela primeira vez, ele não interrompeu, não corrigiu, não negou, apenas a observou. E naquele olhar havia algo que ela ainda não tinha visto. Não era apenas controle, era memória. De quem era isso? A pergunta saiu mais baixa, mas carregada de algo novo, intuição. Ele respirou fundo, quase imperceptível, mas suficiente. Não importa. Importa sim. Agora não havia mais hesitação.
porque alguém me disse que o senhor não foi o único a perder algo. Silêncio. Dessa vez, mais longo, mais perigoso. O tipo de silêncio que antecede uma verdade ou a destruição dela. O olhar dele mudou, não completamente, mas o suficiente para revelar que aquela peça pequena e esquecida na terra não era apenas um objeto, era uma ligação com alguém, com algo, com um passado que ele não queria ou não podia trazer de volta. Ele deu um passo à frente, devagar, controlado. Devolva isso. Não foi um pedido, mas também não foi uma ordem. Foi necessidade. E isso, mais do que qualquer resposta, confirmava tudo. Ela apertou o anel entre os dedos. Agora consciente de algo que mudava tudo. Aquele objeto não era apenas uma pista. Era uma prova de que a verdade estava muito mais perto do que ele queria permitir. E talvez muito mais perigosa do que ela imaginava. Antes dela, havia outra história. O anel ainda estava entre os dedos dela. E por um instante, ninguém se moveu. O tempo parecia suspenso naquele pequeno objeto. Devolva. A voz dele veio mais baixa dessa vez. Não mais firme, não mais controlada como antes, mas perigosa. Ela não obedeceu. Não ainda. Porque agora, ela sabia. Aquilo não era apenas importante. Era essencial. Isso pertence a alguém, disse ela com cuidado. Alguém que o Senhor não conseguiu esquecer. Silêncio. O olhar dele não vacilou, mas algo mudou, pequeno, quase invisível. E então aconteceu, não como escolha, mas como falha. Os olhos dele se fixaram no anel, e por um segundo ele não estava mais ali. O vento era mais frio, mais forte, e o céu pesado demais para aquela hora. Ela estava diante dele, mas não era a mesma. O rosto carregava algo que ele nunca havia visto antes. Não medo, mas decisão. Não pode pedir isso de mim. A voz dela tremia, não de fraqueza, mas de algo pior. Certeza. O anel estava nas mãos dela, o mesmo, intacto, como uma promessa que ainda respirava. Se fizer isso, não haverá volta. Ele disse aquilo como aviso, mas já era tarde. Ela deu um passo para trás. A distância entre eles crescendo, irreversível. Já não há volta. E então, o som. Não alto, não imediato, mas suficiente. O suficiente para quebrar tudo. O olhar dela mudou primeiro. Surpresa. Depois, dor. Depois, nada. O anel caiu. A terra recebeu antes que ele pudesse alcançar. E o silêncio que veio depois não era ausência de som. Era ausência de futuro. O presente voltou como um golpe. Rápido, seco, inevitável. O barão piscou. Uma vez. Como se isso fosse suficiente para apagar o que jamais saiu. Mas não era. Nunca foi. Ela ainda estava ali, diante dele, com o anel nas mãos, com perguntas nos olhos, com uma verdade perigosamente próxima. E pela primeira vez desde o início, ele desviou o olhar. Não por fraqueza, mas porque sustentar aquilo era sustentar tudo o que ele perdeu. Não toque nisso como se fosse seu, disse ele, mais duro agora. Você não sabe o que está segurando. A resposta veio imediata. Então me diga. Ele não respondeu. Mas agora não era silêncio de controle, era silêncio de contenção. Aquela mulher sabia, continuou ela. E o senhor também sabe. Ele respirou fundo, mais uma vez, quase imperceptível. Mas agora, impossível de ignorar. Algumas histórias, disse ele lentamente, terminam antes de poderem ser explicadas. A frase caiu pesada, porque não era teoria, era memória. E essa terminou assim? Ele a olhou, direto, frio novamente, mas agora não intacto. Essa nunca terminou. Silêncio, mais profundo do que qualquer outro, porque aquilo mudava tudo. Não era passado encerrado, era algo ainda vivo, ainda presente, ainda perigoso. Ela apertou o anel entre os dedos, agora com outra consciência. Não era apenas um símbolo, era um fragmento de algo que ainda existia. E ela,
Perguntou quase sem voz. O olhar dele endureceu, imediatamente, como uma porta sendo fechada. Isso não lhe diz respeito, mas dizia, e os dois sabiam, porque naquele momento já não era mais possível voltar atrás. Ela não estava mais fora da história, e ele já não conseguia mantê-la longe dela. Ela nunca foi embora. O jardim voltou ao silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio. Agora havia algo dentro dele, algo que observava, que esperava, que sabia. Ela ainda segurava o anel quando o barão se afastou. Dessa vez, sem dizer mais nada, sem tentar impedir, sem tentar explicar. E isso era o mais inquietante, porque de alguma forma aquilo significava que ele sabia. Não havia mais como esconder, mas ele ainda tentava. E isso só tornava tudo mais evidente. Ela permaneceu ali por alguns instantes, o vento leve tocando as folhas, o mesmo lugar, a mesma paisagem, e ainda assim completamente diferente. Foi então que percebeu. Não um som, não um movimento claro, mas uma sensação, a de não estar sozinha. Virou-se lentamente. Nada. Aparentemente, nada. Mas o incômodo permaneceu, como se tivesse chegado tarde demais, ou cedo demais. Ela guardou o anel, agora com cuidado, quase como quem entende que aquilo não é apenas um objeto, mas uma chave. E ao fazer isso, tomou uma decisão silenciosa. Não devolveria. Ainda não. Os passos pelo corredor foram mais rápidos dessa vez, determinados, diretos, mas ao se aproximar do interior da casa, algo a fez parar. Sobre uma mesa lateral, próxima à entrada, onde antes não havia nada, havia um pequeno objeto. Delicado, fora de lugar. Um lenço, claro, impecável, cuidadosamente dobrado. Ela se aproximou, lentamente, como se aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento, ou pior, como se tivesse sido colocado ali, para ser encontrado. Ao tocá-lo, sentiu o tecido leve entre os dedos, suave demais, novo demais, e ainda assim, carregado de intenção. Não havia iniciais, nenhuma marca visível, mas havia algo, um detalhe quase imperceptível na dobra interna, um pequeno bordado, o mesmo símbolo, os ramos entrelaçados, idênticos. O ar pareceu mudar novamente, mais frio, mais denso, mais próximo. Você encontrou mais rápido do que eu imaginei. A voz não veio de trás, nem da frente, mas do espaço. Calma, precisa, presente. Ela não se virou imediatamente, porque, dessa vez, não havia dúvida. Ela estava ali. Isso é seu? Perguntou ainda olhando para o símbolo. Não mais. A resposta veio suave, mas carregada de algo impossível de ignorar. Ela se virou, e a mulher estava lá, encostada discretamente próxima à entrada, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, como se nunca tivesse saído, a mesma postura, a mesma calma, mas agora sem esforço algum para esconder. O senhor também não quis responder, disse ela controlando a própria voz. Talvez você queira. A mulher sorriu, levemente, sem pressa. Eu não estou aqui para responder. Um passo à frente, silencioso, elegante. Estou aqui para garantir que você faça as perguntas certas. Silêncio, pesado, controlado. Esse símbolo, disse ela, levantando o lenço com cuidado, não representa o que você pensa. Então o que representa? A mulher inclinou a cabeça, observando-a com atenção, como se avaliasse o quanto ela já estava envolvida, ou o quanto ainda poderia resistir. Representa algo que nunca deveria ter sido quebrado. A frase ficou suspensa no ar, como uma memória que ainda não havia sido revelada completamente. E foi. A mulher não respondeu imediatamente. E dessa vez, o silêncio dela não era vazio, era escolha. Você está segurando uma parte disso, disse ela com calma, e ele está tentando impedir que você encontre o resto. O coração dela acelerou, não por medo, mas por percepção.
As peças começavam a se mover, e pela primeira vez havia direção. Quem era ela? A pergunta saiu direta, sem rodeios, sem proteção. A mulher não desviou o olhar, mas também não respondeu como esperado. A única pessoa que ele não conseguiu salvar. O impacto foi imediato, porque aquilo não era apenas uma resposta, era uma ruptura. Ela apertou o anel ainda escondido, agora com outra consciência, outra dimensão. E você? A mulher sorriu novamente, mas agora havia algo diferente, algo mais próximo da verdade. Eu sou o que restou. Silêncio, profundo, porque aquela frase não encerrava nada, ela abria tudo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher se afastou, sem pressa, sem despedida, como sempre fazia, desaparecendo não como quem foge, mas como quem já cumpriu o que precisava. E mais uma vez, deixando para trás não respostas, mas direção. E agora não havia mais dúvida. Aquilo não era apenas sobre o que o barão perdeu, era sobre o que ainda estava escondido, e sobre quem nunca realmente foi embora. O que ele não conseguiu salvar. Ela não voltou para dentro, não imediatamente. Ficou ali, entre o jardim e a entrada, como se estivesse presa exatamente no ponto onde tudo começou a mudar. O anel ainda estava com ela. O lenço também. 2 peças, 2 provas. E uma única certeza. Ele não havia contado a verdade. Não completamente. Mas agora, ela não precisava mais que ele contasse, porque pela primeira vez, ela sabia onde procurar. O escritório do barão permanecia fechado, como sempre, intocado, quase proibido. E talvez fosse exatamente por isso que ela entrou, sem pedir, sem anunciar, como alguém que já havia atravessado limites demais para recuar agora. O ambiente carregava o mesmo silêncio que ele, organizado, preciso, frio. Mas havia algo ali, algo que não combinava com o restante. Sobre a mesa, entre documentos alinhados com perfeição, havia um pequeno estojo, escuro, discreto, fora do padrão. Ela se aproximou, sentindo novamente aquela mesma sensação, não de descoberta, mas de aproximação, como se aquilo já estivesse esperando. Ao abrir o estojo, o tempo mudou. Dentro dele havia um segundo anel, idêntico, mesmo metal, mesmo desgaste, mesmo símbolo de ramos entrelaçados. Mas este nunca havia sido enterrado. Estava preservado, guardado, protegido, como algo que não se esquece. E foi nesse instante que ela entendeu. Não completamente, mas o suficiente para sentir o peso da verdade. 2 anéis. Não era um objeto perdido, era um par, uma ligação, uma promessa. Você não deveria estar aqui. A voz veio atrás dela, baixa, sem surpresa, como se ele já soubesse. Ela não se virou imediatamente. Apenas manteve o olhar fixo nos 2 anéis, agora lado a lado, como deveriam ter estado desde o início. Agora faz sentido, disse ela quase em um sussurro. Silêncio. Ele não se aproximou, mas também não foi embora. Não faz, respondeu ele firme, mas era tarde. Era dela. Não foi uma pergunta. E isso mudou tudo. O ar pareceu pesar. E pela primeira vez, ele não corrigiu, não negou, não desviou, apenas ficou, imóvel. O que aconteceu com ela? A pergunta saiu mais baixa, mas mais perigosa do que todas as outras, porque agora ela já estava perto demais. Ele respirou fundo, lentamente, como alguém que sabe que qualquer palavra agora não pode ser desfeita. Eu disse para não procurar, mas não havia mais como voltar. E eu disse que não podia parar. Silêncio, longo, irreversível. E então, ele cedeu. Não completamente, mas o suficiente. Ela não devia estar lá. A frase veio seca, direta, mas carregada de algo que ele não conseguia esconder. Onde? Ele fechou os olhos por um breve instante, e quando abriu, já não havia como conter.
Naquela noite, o mundo pareceu diminuir. Que noite? A resposta veio mais rápida do que ele queria, como se escapasse. A mesma em que tudo terminou. Silêncio. Ela apertou o anel entre os dedos, agora com força. Você disse que não terminou. Ele a olhou. E dessa vez, não havia mais como esconder. Para mim, não. A frase caiu pesada e verdadeira. Então ela... Ele não respondeu. Mas não precisava, porque naquele silêncio havia algo pior do que confirmação. Havia ausência. O som não foi alto, continuou ele de repente. Ninguém entendeu de imediato. A voz agora distante, como se não estivesse mais ali. Mas eu entendi. Ela sentiu o corpo gelar, porque aquilo já não era mais suposição. Era memória. Eu vi quando ela caiu. O anel escapou levemente entre os dedos dela. E eu não cheguei a tempo. Silêncio. Absoluto. Irreversível. Agora tudo fazia sentido. O escândalo, o silêncio, o sacrifício, a forma como ele assumiu algo que não explicou. Ele não estava apenas protegendo alguém, ele estava pagando. O segredo, disse ela com a voz falhando, não era sobre mim. Ele não respondeu, mas também não negou. Era sobre ela. Dessa vez, ele fechou os olhos. E isso foi suficiente. E você deixou que todos acreditassem, ela continuou, que aquilo também era sobre você. Eu deixei que acreditassem no que era necessário. Frio novamente, mas agora quebrado por dentro. Ela respirou fundo, tentando entender algo que ainda não cabia completamente. E aquela mulher? A pergunta mudou o ambiente. Imediatamente. O olhar dele endureceu, mais rápido do que antes, mais defensivo. Não se aproxime dela. A resposta veio sem hesitação. E isso disse mais do que qualquer explicação. Por quê? Silêncio. Mais uma vez. Mas agora, carregado de alerta. Porque ela sabe mais do que deveria. E naquele instante ela entendeu. A história não era apenas sobre perda. Era sobre algo que ainda estava vivo. Algo que ainda estava sendo escondido. Algo que ainda podia destruir tudo. O preço que nunca foi dito. O silêncio no escritório já não era o mesmo. Antes carregava segredos. Agora carregava verdades. Ela ainda segurava o anel. O outro permanecia sobre a mesa, lado a lado, como deveriam ter estado desde o início, mas não estiveram, e nunca mais estariam. Então foi isso, disse ela em voz baixa. Foi isso que o senhor perdeu. Ele não respondeu. Mas dessa vez, não era silêncio de defesa, era aceitação. Ela observou o objeto por mais um instante. Agora, não como um mistério, mas como memória, como algo que não poderia ser mudado. E tudo o que aconteceu ontem, continuou ela, não tinha nada a ver comigo. Ele sustentou o olhar, sem fugir, sem se fechar completamente. Tinha. A resposta veio calma, e ainda assim, inesperada. Porque se não fosse você, aquilo teria se repetido. Ela franziu levemente a testa. O quê? Ele demorou um instante. Como se escolher as palavras agora fosse mais difícil do que permanecer em silêncio. O julgamento, simples, direto e pesado. Ela entendeu. Não completamente, mas o suficiente. Ele não a salvou apenas de um escândalo. Ele a salvou de se tornar mais uma história interrompida, como a outra, como a que ele não conseguiu alcançar. Ela respirou fundo. O peso daquilo agora diferente, menos confuso, mais real. E por isso o Senhor deixou que pensassem... Eu deixei que pensassem o que era necessário para que parassem. Sem orgulho, sem arrependimento. Apenas verdade. O silêncio voltou. Mas agora não havia mais tensão. Apenas consequência. Ela olhou novamente para os 2 anéis. Depois, com cuidado, colocou o que havia encontrado no jardim ao lado do outro.
alinhados. Pela primeira vez, completos. Isso não pertence a mim. A frase foi firme, mas não fria. Era escolha. Ele observou o gesto, e por um breve instante, houve algo diferente em seu olhar, algo mais próximo de respeito. E agora? Perguntou ela. A pergunta não era sobre o anel, nem sobre o passado. Era sobre o que vinha depois. Ele não respondeu imediatamente, porque, pela primeira vez, não havia uma resposta pronta. Agora, disse ele por fim, cada um segue com o que restou. Simples, mas verdadeiro. Ela assentiu levemente, como quem entende, mesmo sem gostar. Deu um passo para trás, depois outro, mas parou antes de sair completamente. Aquela mulher, disse ela, não parece alguém que vai simplesmente desaparecer. O olhar dele endureceu, mas não negou. Não vai. Silêncio. E o senhor? A pergunta veio mais suave, mais pessoal. Vai continuar tentando impedir que eu descubra? Ele a observou por alguns segundos, e dessa vez, não havia mais a mesma barreira. Não completamente. Não. A resposta veio direta e honesta, porque agora você já sabe o suficiente para escolher. Ela sentiu o peso disso, porque no fim, não era mais sobre descobrir, era sobre decidir. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, olhou uma última vez para trás. Para ele, para os anéis, para tudo o que não foi dito. O senhor não conseguiu salvá-la. A frase ficou no ar por um instante. Delicada, cautelosa. Mas conseguiu impedir que isso acontecesse de novo. Ele não respondeu. Mas dessa vez, o silêncio dele não era vazio. Era menos pesado. Ela saiu, sem pressa, sem olhar para trás novamente, porque algumas histórias não precisam de despedida para terminar. O barão permaneceu ali, imóvel, por alguns segundos, talvez minutos. Difícil dizer. Então, lentamente, aproximou-se da mesa. Observou os dois anéis, juntos, finalmente, como nunca estiveram. Passou os dedos sobre o símbolo, os ramos entrelaçados, agora completos, mas tarde demais. Sempre tarde demais. Ele fechou o estojo, com cuidado, sem pressa, como quem entende que certas coisas não se encerram, apenas são guardadas. Do lado de fora, o vento atravessava o jardim, o mesmo lugar onde tudo havia sido enterrado. E ainda assim, nada havia realmente desaparecido. Porque algumas perdas não se apagam, alguns segredos não se explicam, e alguns gestos, mesmo em silêncio, mudam destinos.